A palavra Levítico no grego significa a respeito dos levitas, porque se trata principalmente dos deveres dos sacerdotes, que eram todos da tribo de Levi. A autoria do livro é atribuída a Moisés e este contém 27 capítulos. O livro é considerado um manual para os sacerdotes, para que estes desempenhassem corretamente as suas funções diante de Deus. O tema principal do livro é a santidade de Deus e sua exigência de que seu povo seja santo também. O livro de Levítico é um livro de leis, de modo que podemos classificar o seu conteúdo em leis referentes às ofertas, leis referentes ao sacerdócio, leis referentes à purificação, leis referentes às festas e leis referentes à terra. Em relação às leis referentes às ofertas, podemos entender que as ofertas e sacrifícios foram instituídos como meio pelas quais o povo pudesse manifestar a sua adoração a Deus e uma maneira de manter comunhão com Ele. O povo de Israel os realizava regularmente, em uma época específica do ano, como na lua nova, na colheita, na Páscoa ou quando acontecia algo que exigisse que um sacrifício ou oferta fossem realizados. As regras quanto a ofertas e sacrifícios eram bem detalhadas e Deus esperava que os israelitas as seguissem minuciosamente. Os tipos de oferta e sacrifícios eram: holocausto. A palavra holocausto vem da raiz do verbo hebraico subir, pois a principal característica desse sacrifício era que o corpo inteiro do animal sacrificado era queimado e subia ao céu na forma de fogo e fumaça, como cheiro suave ao Senhor. O holocausto era um ato voluntário que simbolizava a consagração do ofertante, representava um ato de rendição à vontade de Deus. Era um sacrifício que podia ser feito por qualquer pessoa, pois o animal oferecido dependia das posses de cada um. Ofertas de manjares. É também uma oferta voluntária. Comumente significa uma oferta de cereais, em espiga, farinha fina ou alimento cozido. A oferta de farinha fina era misturada com azeite, incenso e sal. Parte das ofertas de manjares eram queimadas ao Senhor, e a outra parte servia para a manutenção do sacerdócio, já que os sacerdotes viviam desse ofício. A oferta de manjares representava um ato de ação de graças e gratidão, pois o grão ou a flor de farinha, o azeite e o vinho, que também acompanhavam essas ofertas, constituíam os 3 elementos principais da alimentação cotidiana do povo. Por isso, a oferta de manjares era uma maneira de agradecer a Deus por esses alimentos recebidos diariamente por eles. Sacrifícios pacíficos. O ritual desta oferta era quase idêntico à oferta do holocausto, exceto que, enquanto na primeira toda a oferta era queimada, na oferta pacífica o adorador reunia-se ao sacerdote na refeição sacrificial da parte que não era queimada. O sacrifício pacífico representava um ato voluntário de gratidão a Deus e o ofertante deveria encontrar-se em estado de reconciliação e comunhão com Deus. Caso contrário, não poderia comer a carne da sua oferta na refeição com o sacerdote. Oferta pelo pecado. Esta oferta era obrigatória como expiação dos pecados ou purificação da impureza ritual. A oferta era diferente para cada classe de pessoas, fosse ela de sacerdotes, monarcas, a congregação ou pessoa individual. A expiação deveria ser feita e a culpa variava, portanto, conforme a posição hierárquica daquele que cometeu o pecado. O ritual de levar a oferta, colocar a mão na cabeça, confessar o pecado, degolar o animal e aspergir o sangue, tinha valor simbólico e representava a substituição do ofertante pelo animal e expiação através do sangue derramado. Este conceito de substituição e expiação através de derramamento de sangue prefigurava a morte de Cristo no Calvário em substituição ao pecador e a remissão dos pecados feita através do seu sangue. A oferta pelo pecado aqui se aplicava apenas àqueles que pecavam por ignorância, sem intenção. Para o pecado cometido conscientemente ou por rebeldia, nenhum sacrifício expiador existia. Oferta pela culpa. Este sacrifício refere-se ao pecado de quebrar o mandamento do Senhor em relação às coisas sagradas, tal como o dízimo, as ofertas e as primícias. Para esse pecado, além do sacrifício do animal, era exigido também a restituição daquilo que foi retido e 1/5 a mais era dado ao sacerdote. Parte da oferta pelo pecado era queimada para Deus, e parte dela era dada aos sacerdotes.
O sistema ritual de ofertas e sacrifícios no livro de Levítico foi muito importante no passado para o povo de Deus, pois era o único meio naquele momento de um povo pecador se relacionar e ter comunhão com o Deus Santo. Esse sistema era imperfeito, mas além de simbolizar gratidão e comunhão, prefigurava a expiação de Cristo que aconteceria no futuro e a nossa redenção através de seu sangue. O sacerdócio. As leis que faziam referência ao sacerdócio detalhavam como deveria ser a consagração e o serviço dos sacerdotes. O livro traz o registro da consagração de Arão e seus filhos e a sua iniciação no ofício sacerdotal. As cerimônias de consagração incluíam a lavagem com água, o vestir-se de roupas sacerdotais, a unção com óleo, a oferta de sacrifícios e a aspersão de sangue. A função dos sacerdotes consistia principalmente em serem intermediários entre Deus e o povo, e para isso, executavam algumas tarefas que só poderiam ser feitas por eles. Como, por exemplo, realizar as ofertas, sacrifícios e consagrações. Realizavam exames para diagnosticar a lepra e outras doenças infecciosas e cuidar das coisas santas. A purificação. As leis que faziam referências à purificação eram leis e regulamentos dados por Deus a Israel para direcionar o comportamento do povo e a sua vida em comunidade. Tinham como objetivo maior diferenciá-los dos demais povos vizinhos da época, que viviam em pecados e iniquidades. O povo de Israel, porém, deveria ter uma vida santa e agradável a Deus. O povo deveria ser um povo santo, deveria ter alimentos, corpos, lares, culto, moralidade, costumes e vestuários santos, e ter a santidade renovada anualmente com o dia da expiação. Deus deu ao povo diversas leis, que envolviam o culto a Ele, a vida em família, a vida em sociedade, a proibição da idolatria, do sacrifício infantil e das relações sexuais ilícitas, tudo isso com o propósito de que Israel fosse um povo santo e diferente dos pagãos. As festas. As leis que faziam referências às festas eram leis que normatizavam datas importantes no calendário de Israel. Eram festas fixas, que foram estabelecidas pelo próprio Deus e deveriam ser observadas todos os anos. Essas festas tinham como objetivo a adoração, a gratidão, a dependência, e serviam também como instrumentos didáticos para que os mais velhos ensinassem os mais jovens sobre o que cada uma delas representava, mostrando-lhes quem era Deus e o que ele havia feito pela nação de Israel. Temos então o sábado. Depois de 6 dias de trabalho, todos deveriam parar. O sábado era o dia de descanso e adoração a Deus. Estava intimamente ligado à criação, quando o próprio Deus trabalhou por 6 dias e ao 7º descansou. O sábado nos ensina que um dia de descanso é necessário para indivíduos, famílias, serviçais e mesmo animais. O sábado tipifica o descanso espiritual reservado para os crentes no futuro. No Novo Testamento, o sábado judaico foi substituído pelo primeiro dia da semana, o domingo, o dia da ressurreição de Jesus, considerado o dia do Senhor, marcando assim o dia regular do culto cristão. Apesar dos cristãos agora separarem o domingo, o princípio de descanso permanece, já que Cristo proporciona o descanso permanente para a alma. A Páscoa. A Páscoa foi instituída no Egito e comemorava a grande libertação feita por Deus ao povo de Israel da escravidão no Egito. Nesta ocasião, Deus mandou sacrificar um cordeiro, e o sangue deste deveria ser passado nos umbrais das portas, o que livraria os hebreus quando o Senhor passasse ferindo todos os primogênitos. Isso tudo já prefigurava a vinda de Cristo, que seria sacrificado, nos remindo através de seu sangue. Para o judeu, a Páscoa representava a lembrança do Êxodo, a saída de Israel do Egito. Para os cristãos de hoje, no entanto, representa a nossa liberdade da escravidão do pecado através de Cristo, por meio de seu sacrifício na cruz como Cordeiro de Deus. A festa dos pães asmos, ou festa dos pães sem fermento. Essa festa acontecia um dia depois da Páscoa e prosseguia por 7 dias. Nos dias de Jesus, essa festa se confundia com a Páscoa, já que eram festas consecutivas. Ela tinha como objetivo relembrar a libertação e saída apressada do povo do Egito,
pois o povo não teve tempo para preparar pães de modo convencional, levando assim pães sem fermento para sua provisão. Festa das primícias. Essa festa celebrava o começo das colheitas. Nesta ocasião, os judeus traziam em oferta ao Senhor os primeiros frutos colhidos como forma de gratidão a Deus e demonstração de desprendimento, visto que ofereciam o que era de mais excelente a Deus. Os feixes de primícias prefiguravam o Senhor Jesus ressuscitado dentre os mortos, como primícias dos que dormem. A ressurreição de Jesus aconteceu no mesmo dia em que se ofereciam as primícias. Para o judeu era uma celebração agrícola, onde se ofertava ao Senhor as primícias da colheita. Contudo, para os cristãos, além de representar que devemos entregar ao Senhor o que de melhor temos a oferecer a Ele, também representa a vitória de Cristo na cruz, sua ressurreição. A festa do Pentecostes. Essa festa também era chamada de Festa das Semanas. Ocorria 50 dias após a entrega das primícias, no final das colheitas. Pentecostes vem da palavra grega que significa 50º, relacionado aos 50 dias de espera depois da Páscoa. Essa festa era uma celebração de gratidão a Deus pelo fim da colheita, por todo o período de ceifa e por tudo que o Senhor proveu. A festa de Pentecostes também era celebrada para comemorar a entrega da lei, pois foi 50 dias depois da saída do Egito, a primeira Páscoa, que eles presenciaram este acontecimento no Sinai. Para o judeu, o Pentecostes era a celebração da lei dada pelo Senhor. Já para os cristãos hoje, representa a graça derramada, a descida do Consolador prometido por Jesus para nosso auxílio e direção cotidiana, o que aconteceu também depois de 50 dias após o seu sacrifício na cruz. A Festa das Trombetas. Essa festa era realizada no primeiro dia do 7º mês, que posteriormente passou a ser o primeiro mês do ano civil e, consequentemente, essa festividade passou a comemorar o Ano Novo Judeu. Segundo a tradição judaica, a trombeta utilizada era de chifre de carneiro, conhecida como shofar, própria das ocasiões solenes, que ao soar atraía a atenção do povo para a importância das festas realizadas naquele mês. O judeu celebrava esta festa com sacrifícios especiais e o soar de trombetas. Hoje, para nós cristãos, representa o anúncio da segunda vinda de Cristo, o soar da trombeta, o momento glorioso de sua volta. O dia da expiação não era exatamente uma festa, na verdade era um momento de reflexão profunda. Neste dia cessava-se todo o trabalho e todos deveriam afligir a alma, provavelmente com a prática do jejum. A expiação pelo pecado era feita com o sacrifício animal, que já prefigurava o Cordeiro de Deus, Jesus, que seria também sacrificado pelos pecados da humanidade, mas que seria um sacrifício perfeito e definitivo. Para o judeu, o dia da expiação representava um evento anual de confissão e expiação pelo pecado. Para os cristãos de hoje, representa a expiação de Cristo na cruz, com efeitos eternos. Festa dos Tabernáculos. Essa festa também acontecia no 7º mês e durava 8 dias, de sábado a sábado. Tinha como objetivo lembrar ao povo o tempo que moraram no deserto em tendas e moradias improvisadas. Nestes dias os judeus ficavam em cabanas feitas de ramos em memória a este período. Esses dias para os judeus relembravam seus 40 anos no deserto, vivendo em tendas. Os judeus esperavam a primeira vinda de Cristo, vivendo em moradias improvisadas, pois ainda haveriam de herdar uma terra prometida. Para nós cristãos representa a espera da segunda vinda de Cristo. Também moramos em moradias temporárias, visto que ainda haveremos de herdar uma moradia celeste e eterna na ocasião de sua volta. O que podemos observar em relação a todas essas festas do calendário judaico é que, em sequência, elas tipificavam eventos importantes na história da redenção. A Páscoa tipificava a crucificação, as primícias, a ressurreição de Cristo, o Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, as trombetas, o anúncio da volta de Jesus e os tabernáculos, a nossa morada na presença do Senhor depois que Ele voltar. A terra. As leis que faziam referências à terra eram as leis do ano sabático e do ano do jubileu. O ano sabático era o ano de descanso da terra. No ano sabático não se deveria semear nem podar, e o que desse espontaneamente na terra seria de todos,
inclusive dos animais, pois não era produto de esforço humano, pertencia a todos. Também temos o relato do ano do jubileu, que acontecia a cada 50 anos. Todas as dívidas eram perdoadas, todos os escravos hebreus eram libertos e todas as propriedades eram restituídas aos seus primitivos donos. Isso para que não houvesse escravidão perpétua, acumulação exagerada dos ricos e para que fossem preservadas a herança de cada tribo. Todas as transações ou negócios deviam, em temor a Deus, seguir a seguinte regra: ninguém engane ao seu próximo, nem tire vantagem da ignorância ou necessidade dos outros. A bênção do povo de Israel era condicionada à obediência a todas essas leis, leis que envolviam sacrifícios, sacerdócio, purificação, festas e terra. Se o povo fosse obediente à palavra e fiéis à aliança, eles teriam sustento, segurança, posteridade e a presença de Deus com eles. Caso contrário, perderiam todas essas bênçãos, seriam espalhados como errantes na terra e estariam nas mãos dos seus inimigos. Verdades e princípios do livro de Levítico. A vontade de Deus precisa ser obedecida em seus detalhes. Deus é santo e deseja que seu povo seja santo também. As festas judaicas tipificam eventos importantes na história da redenção. Ninguém deve enganar seu próximo, nem tirar vantagens da ignorância ou necessidade dos outros. Esse vídeo com o relato panorâmico do livro de Levítico não substitui a leitura particular e individual deste livro. Se você deseja conhecer mais da palavra de Deus, então leia constantemente a sua Bíblia. Obrigado por assistir a esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, marcar o sininho das notificações, compartilhar e deixar o seu like. Até o próximo vídeo.